Eu nunca tive medo de estrada de terra, muito menos de viajar à noite. Cresci no interior, acostumado com silêncio, mato fechado e quilômetros de nada entre uma cidade e outra. Talvez por isso eu tenha ignorado os primeiros sinais de que algo estava errado naquela viagem. Não parecia diferente de tantas outras que eu já tinha feito. Saí no fim da tarde, com destino a uma cidade pequena, daquelas que quase ninguém sabe apontar no mapa. O caminho era simples, ao menos em teoria: rodovia principal, depois uma estadual curta e, por fim, um acesso rural que me deixaria a poucos quilômetros do destino. O GPS confirmava tudo. Nenhum alerta. Nenhuma rota estranha. O problema começou quando a estrada asfaltada terminou antes do previsto. O asfalto simplesmente acabou, dando lugar a uma estrada de terra batida, bem conservada demais para um lugar tão afastado. Não era incomum, mas algo me chamou a atenção: não havia placas. Nenhuma. Nem de limite de velocidade, nem de nome da estrada, nem de município. Continuei dirigindo. O céu já estava completamente escuro, e o farol do carro iluminava apenas o que estava imediatamente à frente. As árvores dos dois lados eram altas e muito próximas, formando um corredor fechado, quase claustrofóbico. O silêncio era tão intenso que eu conseguia ouvir o próprio motor com uma nitidez incômoda. Foi então que o GPS recalculou. A tela piscou, perdeu o sinal por alguns segundos, e quando voltou, mostrava apenas uma linha reta. Sem ruas, sem referências, sem nome algum. Era como se eu estivesse dirigindo por um espaço vazio no mapa. Pensei em parar, dar meia volta. Mas a estrada era estreita demais, cercada por valas profundas e vegetação densa. Seguir em frente parecia mais fácil do que tentar voltar. Depois de cerca de 15 minutos, vi as primeiras luzes. Não eram postes altos, como nas cidades comuns. Eram lâmpadas amareladas, fracas, espaçadas de maneira irregular. Conforme me aproximei, percebi casas surgindo no meio da escuridão. Casas antigas, de arquitetura simples, algumas de madeira, outras de alvenaria antiga, com telhados baixos e janelas pequenas. Um vilarejo. Reduzi a velocidade imediatamente. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma cidade constava naquela rota. Nenhum distrito, nenhum povoado. Mesmo assim, ali estava ele, inteiro, silencioso, iluminado de forma estranhamente uniforme. Quando passei pela primeira rua, notei algo perturbador: todas as casas pareciam ocupadas, mas não havia ninguém do lado de fora. Nenhum carro estacionado, nenhum som de televisão, nenhum cachorro, nenhuma conversa. Apenas luzes acesas atrás de cortinas fechadas. Estacionei o carro perto do que parecia ser uma praça central. O silêncio ali não era normal. Não era ausência de barulho. Era algo mais pesado, como se o som tivesse sido retirado daquele lugar. E, naquele momento, tive a sensação clara de que o vilarejo inteiro sabia que eu tinha chegado. Desci do carro com cautela. O ar parecia mais frio do que deveria, e cada passo que eu dava ecoava de maneira exagerada, como se estivesse em um espaço muito maior do que aquela pequena praça sugeria. Havia um chafariz de pedra no centro, seco, coberto por musgo. Ao redor, bancos de madeira antigos, desgastados, mas bem conservados demais para um lugar aparentemente esquecido. Tudo ali parecia parado em outra época. Olhei para o relógio no pulso. Ele marcava 23 horas e 47. Guardei essa informação quase sem perceber. Mais tarde, ela faria toda a diferença. Caminhei lentamente pela praça, tentando encontrar qualquer sinal de movimento. Em determinado momento, percebi que as luzes das casas não piscavam. Não variavam. Não tremiam. Eram estáticas, como se não fossem elétricas, mas algo que imitava iluminação. Foi então que ouvi passos. Não vinham de um ponto específico. Pareciam surgir ao meu redor, suaves, arrastados, como se alguém caminhasse descalço sobre a terra úmida. Virei o corpo rapidamente, mas não vi ninguém. Tem alguém aí? Chamei, sentindo minha própria voz soar estranha, abafada. Nenhuma resposta. Continuei andando até uma rua lateral.
Ali vi o primeiro morador claramente. Era um homem idoso, muito magro, parado próximo a uma cerca. Ele não parecia surpreso ao me ver. Não parecia curioso. Apenas me observava, com os braços pendidos ao lado do corpo. Seus olhos eram fundos demais, escuros demais. Quando tentei me aproximar, ele se virou lentamente e entrou na casa mais próxima, fechando a porta sem fazer barulho. Foi nesse instante que percebi algo ainda mais perturbador. Olhei novamente para o relógio. 23h47. O ponteiro dos segundos estava parado. Meu coração acelerou. Toquei no visor, bati levemente com o dedo, mas nada mudou. Peguei o celular. Sem sinal. A tela mostrava o mesmo horário. O tempo não estava passando. Ou, pelo menos, não do jeito que deveria. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. Voltei rapidamente para o carro e tentei ligar o motor. Nada. Nenhum som. Nenhuma reação. As luzes do painel acenderam, mas o motor permaneceu morto. Foi então que ouvi uma voz feminina. Você não deveria ter vindo. A voz não vinha de um ponto fixo. Ela parecia surgir dentro da minha cabeça e, ao mesmo tempo, ecoar pelas ruas vazias. Onde eu estou? Perguntei, quase sem perceber. Aqui, quem entra fora do tempo, não sai igual. Olhei em volta desesperado. As luzes das casas começaram a se intensificar, e, atrás das cortinas, vi silhuetas. Muitas. Paradas. Observando. A voz falou novamente, agora mais próxima. Não ore por muito tempo. Mas era tarde demais. As silhuetas começaram a se mover lentamente atrás das janelas. Não caminhavam. Deslizavam. Como sombras presas a corpos que já não obedeciam às regras normais. Senti um aperto no peito, um medo primitivo, daqueles que não vêm do pensamento, mas do instinto. Algo ali estava profundamente errado, e cada segundo que eu permanecia naquele lugar parecia me afastar mais da realidade conhecida. Ouvi passos novamente, agora mais próximos, vindos de todos os lados. O vilarejo, que antes parecia vazio, revelava sua verdadeira natureza, estava cheio de presenças. A voz feminina voltou a sussurrar, agora atrás de mim. Eles não gostam quando alguém percebe o erro. Que erro? Perguntei, tremendo. O erro do lugar. O erro do tempo. Ela tocou meu ombro. A mão era gelada, rígida, como se não tivesse circulação. Meu corpo inteiro reagiu com um arrepio violento. Quando a luz apagar, corra. O poste da praça piscou uma vez. 2. 3. E se apagou. A escuridão foi absoluta. O silêncio, quebrado apenas por respirações profundas e passos se arrastando, cercava tudo. Senti algo roçar meu braço, depois minhas costas. Não eram mãos. Eram como dedos longos demais, finos demais. Corri. Não sabia para onde, apenas segui o instinto, tropeçando, quase caindo, sentindo o ar pesado rasgar meus pulmões. As casas pareciam mudar de lugar enquanto eu corria. Ruas que não estavam ali surgiam do nada. Outras simplesmente desapareciam. Gritos começaram a ecoar atrás de mim. Não eram humanos. Eram sons distorcidos, como vozes tentando lembrar como se fala. Finalmente vi meu carro. Joguei-me para dentro, bati a porta, tranquei tudo e fechei os olhos. Algo bateu no teto. Algo arranhou o vidro. Algo respirava do outro lado. Girei a chave por reflexo. O motor ligou. Acelerei sem pensar, avançando pela estrada que surgiu à frente como um túnel escuro. Não olhei para trás. Não diminui a velocidade. Quando finalmente vi a luz de uma rodovia de verdade, o carro começou a falhar, mas seguiu até eu parar no acostamento. Respirei fundo. O relógio marcava 0h12. O tempo tinha voltado a andar. No dia seguinte, tentei encontrar aquele vilarejo nos mapas. Nada.
Pesquisei arquivos históricos, distritos antigos, cidades abandonadas. Nenhuma menção. Nenhum registro. Mas as marcas estavam lá. No meu corpo, encontrei hematomas que não lembrava de ter feito. Arranhões finos dos braços, como se unhas longas tivessem me tocado. E havia algo mais. Desde aquela noite, o tempo nunca mais pareceu normal para mim. Às vezes, o relógio para por alguns segundos sem explicação. Outras vezes, dirijo por estradas que parecem mais longas do que deveriam. E, em algumas noites, quando tudo está silencioso demais, escuto a mesma voz feminina sussurrando. Ainda não terminou. Se você já passou por um lugar que não aparece no mapa, uma estrada que não deveria existir, ou sentiu que o tempo se comportou de maneira estranha, compartilhe sua história. Por que alguns lugares não desaparecem? Eles apenas esperam alguém voltar.